O que é platonismo? Uma imersão nos objetos abstratos. O platonismo é a doutrina filosófica que defende a existência de objetos abstratos. Mas o que é exatamente um objeto abstrato? De acordo com essa perspectiva, um objeto abstrato é algo não espacial, não possui extensão ou localização no espaço, não temporal, não existe no tempo, não físico, não é feito de matéria física, não mental, não é uma mente, uma ideia na mente, uma alma sem corpo ou algo similar. Não causal, é causamente inerte, ou seja, não provoca efeitos no mundo físico. É importante notar que não há um consenso absoluto na literatura filosófica sobre a definição exata de objetos abstratos. Alguns filósofos podem remover um ou mais desses requisitos, o que implicaria o escopo do que seria considerado uma visão platônica. Por exemplo, incluiria a ideia de que existem objetos não físicos, não mentais e não espaço-temporais que são causamente eficazes. Contudo, para os fins deste vídeo, essa variação na definição não altera a compreensão principal. A definição anteriormente apresentada pode parecer um tanto complexa. Afinal, ao dizer o que os objetos abstratos não são, pode ser difícil entender o que são. Para clarear, vejamos alguns exemplos práticos. Números. Considere a frase 3 é um número primo. Essa afirmação parece se referir a um objeto específico, o número 3. Assim como a Lua é redonda, diz algo sobre a Lua, 3 é um número primo, parece falar sobre o número 3. Mas o que é o número 3? Para o platonista, o número 3 é um objeto abstrato. Nesta visão, o 3 é algo real e objetivo, que como a Lua existe independentemente de nós e do nosso pensamento. Ou seja, não é apenas uma ideia em nossa mente. No entanto, o platonismo distingue o 3 da Lua. O 3 não é um objeto físico. É completamente não físico, não mental. Causalmente inerte e não existe no espaço ou no tempo. Metaforicamente, alguns dizem que para o platonismo os números existem no céu platônico. Mas isso não significa que eles estejam em um lugar, pois o conceito de lugar é físico e espacial. Mais precisamente, para os platonistas, os números existem, independentemente de nós e de nossos pensamentos, mas não no espaço e no tempo. Muitos filósofos adotam uma visão platônica em relação às propriedades. Pense, por exemplo, na propriedade de ser vermelho. De acordo com a perspectiva platônica, a propriedade da vermelhidão existe independentemente de qualquer coisa vermelha. Existem bolas vermelhas, casas vermelhas, camisas vermelhas, e todas elas existem no mundo físico. Contudo, platonistas sobre propriedades acreditam que, além dessas coisas, a própria vermelhidão, a propriedade em si, também existe, e essa propriedade é um objeto abstrato. Objetos vermelhos comuns são ditos exemplificar ou instanciar a vermelhidão. Platonistas dessa linha afirmam o mesmo sobre outras propriedades. Além de todas as coisas belas, existe a própria beleza, e além de todos os tigres, existe a propriedade de ser um tigre, mesmo quando não há instâncias de uma propriedade na realidade. Os platonistas tipicamente defendem que a propriedade em si existe. Isso não implica que eles acreditem em uma propriedade para cada predicado na língua portuguesa. O ponto é que, em casos típicos, uma propriedade existirá. Por exemplo, segundo essa forma de platonismo, existe a propriedade de ser um prédio de 400 andares, mesmo que tais prédios não existam. Essa propriedade existe fora do espaço e do tempo, assim como a vermelhidão. A única diferença é que, em nosso mundo físico, uma propriedade é instanciada enquanto a outra não. Na visão platônica,
as propriedades são apenas um caso especial de uma categoria muito mais ampla, a categoria dos universais. É fácil entender por que uma propriedade como a vermelhidão seria um universal. Uma bola vermelha em uma garagem é um objeto particular, mas a vermelhidão é algo exemplificado por muitos objetos. É algo que todos os objetos vermelhos compartilham ou têm em comum. É por isso que os platonistas consideram a vermelhidão um universal e objetos vermelhos específicos, como bolas ou carros, como particulares. Mas, de acordo com essa vertente do platonismo, as propriedades não são os únicos universais, existem outros tipos, notavelmente as relações. Considere, por exemplo, a relação ao norte de. Essa relação é instanciada por muitos pares de objetos, ou, mais precisamente, por pares ordenados de objetos, pois a ordem importa aqui. Ao norte de é instanciada por São Paulo, Rio de Janeiro, mas não por Rio de Janeiro, São Paulo. Assim, para o platonismo, a relação ao norte de é um universal de dois lugares, enquanto uma propriedade como a vermelhidão é um universal de um lugar. Existem também relações de três lugares, universais de três lugares, relações de 4 lugares, e assim por diante. Um exemplo de relação de 3 lugares é a relação de dar, que envolve um doador, um recebedor e algo dado, como em João deu um presente a Maria. Finalmente, alguns filósofos afirmam que as proposições são objetos abstratos. Uma forma de entender uma proposição é como o significado de uma frase. Alternativamente, podemos dizer que uma proposição é aquilo que é expresso por uma frase, em uma ocasião particular de uso. De qualquer forma, podemos dizer que, por exemplo, a frase em português neve é branca e a frase em inglês the snow is white expressam a mesma proposição, a saber, a proposição de que a neve é branca. Existem muitas concepções platônicas diferentes de proposições. Por exemplo, Frege defendia que as proposições são compostas por sentidos de palavras. Nesta visão, a proposição de que a neve é branca é composta pelos sentidos de neve e é branca, enquanto Russell, em certo momento, defendia que as proposições são compostas por propriedades, relações e objetos. Nesta visão, a proposição de que Marte é vermelho é composta por Marte, o próprio planeta, e a propriedade da vermelhidão. Outros defendem que as proposições não possuem uma estrutura interna significativa. As diferenças entre essas visões não são cruciais para o nosso propósito aqui. Pode parecer estranho dizer que proposições russelianas são objetos abstratos. Pense, por exemplo, na proposição russeliana de que Marte é vermelho. Este é um tipo estranho de objeto híbrido. Ele tem dois componentes, Marte, o próprio planeta, e a propriedade da vermelhidão. Um desses componentes, Marte, é um objeto concreto, onde um objeto concreto é simplesmente um objeto não abstrato, ou seja, presumivelmente um objeto físico e espaço-temporal. Assim, mesmo que a vermelhidão seja um objeto abstrato, não parece que a proposição russeliana seja completamente abstrata. No entanto, filósofos tipicamente agrupam esses objetos com objetos abstratos. Talvez seja melhor dizer que as proposições russelianas contam como objetos abstratos em algumas definições, mas não em outras. E observações semelhantes podem ser feitas sobre vários outros tipos de objetos. Pense, por exemplo, em conjuntos impuros, como o conjunto contendo Marte e Júpiter. Isso também pode parecer ser um objeto híbrido de algum tipo, porque, embora tenha objetos concretos como membros, ainda é um conjunto. E na visão padrão, os conjuntos são objetos abstratos. Se quiséssemos ser realmente precisos, provavelmente seria melhor ter outro termo para tais objetos. Por exemplo, objeto híbrido ou objeto abstrato impuro. Mas não precisamos nos preocupar com essa questão aqui.
Estas reflexões se preocupam quase inteiramente com o que pode ser chamado de objetos abstratos puros, ou seja, objetos abstratos que são completamente não espaço-temporais. Números, proposições e universais, ou seja, propriedades e relações, não são as únicas entidades que foram consideradas objetos abstratos. Também é importante mencionar. Filósofos também defendem visões platônicas em conexão com objetos linguísticos, notavelmente as sentenças, mundos possíveis, estados de coisas que poderiam ter sido diferentes, objetos lógicos, como os valores de verdade, e personagens ficcionais, por exemplo, Sherlock Holmes. É importante ressaltar que é possível ser platonista em relação a algum desses itens, sem sê-lo em relação a outros. Por exemplo, alguém pode acreditar na existência abstrata de números e proposições, mas não de propriedades ou personagens ficcionais. Naturalmente, o platonismo sobre qualquer uma dessas categorias de objetos é controverso. Muitos filósofos não acreditam em objetos abstratos de forma alguma. As alternativas ao platonismo serão discutidas em outros momentos. Mas vale a pena mencionar aqui que o principal argumento dos platonistas para a sua visão é que, para eles, existem bons argumentos contra todas as outras perspectivas. Ou seja, os platonistas acreditam que devemos crer na existência de objetos abstratos porque há boas razões para pensar que coisas como números e propriedades existem. A única visão sustentável dessas entidades é que elas são objetos abstratos. Se você gostou da forma como eu fiz esse vídeo, de como eu conduzir, se achou que o tempo está adequado ou que não está adequado, comente abaixo as suas sugestões, se inscreva e até o próximo vídeo.